Nelson Rodrigues, Dramaturgia e Encenações, da série Estudos, aqui editora Perspectiva, sob a assinatura de Sábato Magaldi. Nelson Rodrigues, que viveu entre os anos de 1912 e 1980, ele nasceu em Recife, mas passou durante toda a sua vida no Rio de Janeiro e se tornou um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, passando também por muito dos seus conhecimentos esportivos e também grandes referências literárias que faz aí ao longo da sua construção, dentre as suas peças e tantas crônicas que ele escreveu no jornal Última Hora e vários outros trabalhos que deixou. Este livro apresenta uma análise também das peças teatrais, registros de sua vida, com fotos desde a infância, passando também por outras personalidades importantes do teatro, da literatura brasileira e toda uma análise construtiva em torno do que foi produzido durante tantos anos aqui, peças que foram consideradas muito polêmicas e que resistem até os dias atuais no sentido de crítica, de análise, de ter uma história consistente para ser contada. Dentre os capítulos que merecem aqui ser mencionados, nós temos análises de várias peças famosas, como Vestido de Noiva, Álbum de Família, O Anjo Negro, Doroteia, Senhora dos Afogados, Valsa número 6, A Falecida, Perdoa-me por me traíres, Os Sete Gatinhos, Boca de Ouro, Beijo no Asfalto, Bonitinha Mas Ordinária, Toda Nudez Será Castigada, Ante-Nelson Rodrigues, A Serpente, Nelson Rodrigues, O Eterno Retorno. Algo que proporciona para aqueles que desejam conhecer e também para quem já conhece, ter aqui uma referência de um estudo constante de várias peças que foram encenadas e reencenadas. Para termos uma ideia, depois do ano de 1943, da estreia de Vestido de Noiva, com os cenários de Santa Rosa, o plano da memória, o plano da alucinação, o plano da realidade. A partir de então, nós tivemos várias releituras, inclusive internacionais, o que proporciona também uma valorização cultural brasileira e grandes referências literárias também, que ele também apresenta no livro as obras, né, na bibliografia, e uma apresentação marcante, como nessas linhas aqui que merecem ser mencionadas. Eu estudava há longos anos a obra de Nelson Rodrigues, visando a escrever a tese de livre docência, quando ele me pediu para organizar a edição do seu teatro. Pretendia substituir a sucessão cronológica, na qual eu nada enxergava de reprovável, por outro critério que agrupasse de forma diferente as 17 peças até aquele momento produzidas. Apresentei-lhe o projeto de 4 volumes, dividindo-o em: primeiro, peças psicológicas; segundo, peças míticas; terceiro e quarto, tragédias cariocas. Aprovando a classificação, Nelson pretendia que eu redigisse para cada volume um prefácio de no mínimo 30 laudas. E aí ele continua aqui dizendo, né, aqui, a sequência dessa história, dessa experiência que Sábato Magaldi teve com o Nelson Rodrigues em relação à classificação, à análise e ao registro de suas obras, o que, além de ser muito interessante, proporciona também para aquelas pessoas que estão em contato o conhecimento aqui dos grandes nomes da literatura, da cultura brasileira, escrevendo a nossa história.
E aqui ao longo das próximas linhas nós temos aqui a oportunidade de conhecer essas particularidades e também uma análise repleta de posicionamentos, de pontos de vista que, se nos dias de hoje elas podem de alguma forma serem contestadas, alguém divergir ou concordar, endossar, é muito interessante que isso seja colocado em prática. O teatro, a arte brasileira.